Fala, turma, seja muito bem-vindo para mais uma aula nossa. Estamos iniciando agora a nossa aula de Química e espero que você esteja acompanhando todas as aulas que a gente vem tendo aqui de modo online, mesmo à distância. Na aula anterior, nós falamos da classificação do carbono, conhecemos a história do estudo da química orgânica, tivemos aquela aula introdutória, aquela aula inicial. Agora aprofunda um pouco o conteúdo, a gente já entra no estudo das formações de cadeias carbônicas. Vamos estudar essas cadeias carbônicas, nós vamos classificá-las, vamos fazer exercício classificando os tipos de cadeias carbônicas. Esse assunto é bem legal, espero que você esteja acompanhando. Se tiver alguma dúvida, volta, dá uma olhada na aula anterior, porque tem muito assunto aí para a gente estar comentando. Aliás, essa parte de química orgânica, ela é rica em informações, ela é muito cobrada de vocês no ensino médio. Não adianta você querer passar por cima da química orgânica, você tem que ter uma atenção especial para esse assunto, tá bom? Vamos para a nossa aula, que é o que importa. Química orgânica é o nosso carro-chefe agora, é um assunto bem legal. Olha, como eu estava dizendo para vocês, na aula anterior nós vimos a classificação do carbono, né? Como se classifica o carbono? Nós tivemos essa classificação através das propriedades do carbono, né, típicas dele, né? Por exemplo, nós descobrimos ou falamos aqui que o carbono ele é tetravalente. O que quer dizer que o carbono ele é tetravalente? É dizer que ele tem que fazer essas 4 ligações para poder adquirir a sua estabilidade, né? Muito bem. Enquanto a classificação do carbono, nós vimos aquela questão de carbono primário, secundário, terciário. Quem se liga com quem para ter essa classificação quanto a primário, secundário, terciário e quaternário, né? Muito bem. E agora, esse tópico aí, ó, o que a gente está vendo aí é que a gente vai estar analisando agora a classificação das cadeias carbônicas. Conhecemos o carbono, descobrimos que ele, a partir das suas 4 ligações que ele tem que fazer, da sua tetravalência, ele se emaranha com outros carbonos, formando cadeias. E é isso que a gente vai conhecer agora, esses tipos de cadeias carbônicas, né? Os tipos de ligações que ele pode fazer, os átomos envolvidos, né? No caso os heteroátomos, que são aqueles organógenos que também nós conhecemos. Muito bem. E indo para frente, nós temos aí, na próxima aula, a identificação das funções. Eu vou até sair aqui do meio, porque eu estou bem na frente aqui dessa informação, tá certo? Que fala quanto a informação fala quanto isso aí, olha, vou sair aqui do meio, ó. Olha, hidrocarbonetos, né? Nós vamos estudar essas cadeias formadas pelos carbonos, que são os hidrocarbonetos. É a primeira função orgânica que nós vamos conhecer. Depois vamos conhecer as funções oxigenadas e também as nitrogenadas. Aí entra a identificação de funções orgânicas, depois nomenclatura, depois vem outros assuntos, né? Fórmula molecular desses componentes, mas por hora nós vamos ficar na classificação das cadeias carbônicas, tá bom? Olha, quanto ao carbono, claro, nós já sabemos que ele é capaz de fazer longas cadeias, né? Realiza 4 ligações. Como acontecem essas 4 ligações, professor? Nos mostre aí. Olha, quanto à hibridização do carbono, né? Ele pode ter 4 ligações sigmas, né? Ele se liga aí com 4 hidrogênios. Ele pode fazer 3 ligações sigma e 1 ligação pi. Isso aí também é característico do carbono, ele ter essa dupla ligação aí, ó. O que caracteriza uma dessas ligações sendo pi, né? Como você pode ver aqui, uma dessas ligações é pi. A gente vai ter também o carbono com uma ligação, com ligações, 2 ligações duplas, onde 2 serão sigma e 2 pi. E também o carbono pode fazer tripla ligação, onde fica essa tripla ligação, fica 2 ligações sigmas e 2 ligações pi, tá certo, pessoal? Isso aí é só para você ter noção de como o carbono vai ter essas quatro ligações, né? Ó, aqui como ele diz aqui, ó, essas 4 ligações, elas podem ser 4 ligações simples, ou uma dupla e 2 simples, 2 ligações duplas ou uma ligação simples e uma tripla. Essas duplas e triplas ligações, lá na frente a gente vai ver que elas vão se chamar insaturações, que são duplas ou triplas ligações entre carbonos, tá certo?
Quanto a átomos de carbono na cadeia, na aula anterior nós vimos isso aqui bem legalzinho, bem bonitinho. Lembram? Na aula anterior nós vimos isso aqui. Deixa eu aparecer aqui para estar especificando melhor isso aqui. Olha eu aqui de novo. Muito bem. Olha, lembre-se, carbono primário ligado a apenas um carbono. Carbono secundário ligado a 2 carbonos. Isso aí não é novidade para ninguém. Nós vimos na aula anterior. Só estou recapitulando. Carbono terciário, ele vai ter que estar obrigatoriamente ligado a 3 outros átomos de carbono, e o carbono quaternário, ele tem que estar rodeado de carbonos, ele tem que estar acompanhado, fazendo suas 4 ligações, mas essas 4 ligações devem ser com outros átomos de carbono, tá bom? A professora explica isso aí melhor, como é que isso aí vai ficar. Olha, eu vou sair até aqui da frente novamente, para você observar isso aqui. Olha só isso aqui, ó. Olha como fica aqui, ó. Observe isso aqui. Esse carbono aqui, ele é primário. Esse é um carbono primário, ele só está ligado a esse outro aqui, ó. Já esse carbono aqui, esse outro, ele é secundário, porque ele está ligado ao de cima e ao de baixo, ó. Tá vendo? Ele se liga a esse e a esse, né? Então, ele é um secundário. Tá certo? Esse daqui de baixo já é um terciário, ó. Ele está ligado a esse e a esse aqui de cima também, ó. Então, ele é terciário, faz 3 ligações com outros carbonos, né? E esse aqui é quaternário, porque ele está rodeado de carbonos, ó. Uma ligação, 2, 3 e 4 com o de cima, dando a ele essa classificação de carbono quaternário, tá certo? Muito bem, olha, vamos para frente. Agora a gente já entra na classificação das cadeias carbônicas, porque a gente sabe que o carbono, com essa sua propriedade, essa sua capacidade de se ligar, né? Então ele vai formar longas cadeias carbônicas imensas, né? Imensas cadeias podem ser formadas. E essas cadeias, elas podem ser classificadas quanto a normal, que são cadeias que só têm carbono no mesmo plano, ó. Veja que essa cadeia é normal, e nós vamos ter também ela ramificada. Ela também pode ser ramificada quando essa ramificação será pontas de carbono saindo de dentro da cadeia principal de carbono. Olha, eu vou mostrar aqui um exemplo para você estar atento como é que isso acontece. Observe isso aqui, que esse carbono, essa ponta de carbono aqui, ó, ela sai de dentro da cadeia principal, ó. Tá vendo, ó? Aqui é a cadeia principal e essas pontas aqui estão saindo de dentro da cadeia principal. Então, como isso aqui está saindo ramificações, ela é chamada de cadeia ramificada, tá certo? Ó, seria esse aqui, ó. Seria essa ponta aqui, né, ó. E seria essa ponta aqui também, tá certo? Então, isso aí confere uma ramificação, tá bom? Ainda na classificação das cadeias, ela pode ser normal, né? A cadeia normal, quando ela só tem ligações normais, assim, ó. Ela é uma cadeia normal aí, e ela pode ser também ramificada, né? Como ele mostra aí ainda nesse exemplo, tá aí, ó. Continua aqui a ramificação, tá vendo, ó? Muito bem. Olha só, ainda na classificação das cadeias, a cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. A homogênea, quando ela só apresenta átomos de carbono, né? Ela tem hidrogênio, mas a ligação mesmo aí é carbono-carbono, que a gente classifica dentro da cadeia, né? E ela será heterogênea quando ela tiver um heteroátomo. O que é um heteroátomo, professor? Seria um dos organógenos que nós conhecemos entre carbonos. Ele terá que estar obrigatoriamente entre carbono. Lembre-se que aqui tem um carbono com os seus respectivos hidrogênios, né? Aqui também tem outro carbono, aqui também. Então, cada extremidadezinha dessa a gente vai ter um carbono. Se você tiver um elemento organógeno diferente de carbono nessas extremidades, a cadeia passa a ser considerada heterogênea, como é o caso aqui do oxigênio, né? Ó, entre carbonos, está vendo ele aqui? Ó? Então, esse oxigênio entre carbonos dá uma característica aí de heterogênea para a cadeia, tá certo? Ainda na classificação das cadeias, homogênea e heterogênea, outro exemplo aí, ó.
Veja que aqui eu tenho um átomo de nitrogênio, mas a cadeia continua homogênea. Porque para você considerar um heteroátomo, ele tem que estar entre carbonos. E aqui o nitrogênio está na ponta da cadeia, né? Quer ver aqui, ó? Esse nitrogênio, ele está dentro da cadeia, não entre carbonos. Está vendo aqui, ó? Ele está entre carbonos. Lembre-se que aqui tem um carboninho, né? Ó. Nessa extremidade tem um carbono e aqui tem outro. Então, esse grupo amina está entre carbonos, por isso a classificação heterogênea, tá certo? Ainda na classificação das cadeias, nós podemos ter ela saturada, quando só tem ligações simples, ela é dita saturada. E quando nós tivermos ligações duplas entre carbonos, é bom que se diga que essa insaturação obrigatoriamente deve acontecer entre carbonos, então ela será considerada insaturada. Professor, eu estou vendo essa dupla ligação aqui, olha. Essa dupla ligação aqui, ela na verdade ela é uma carbonila, né? Porque aqui é um carbono ligado a uma dupla com o oxigênio, e isso aqui forma uma carbonila. A insaturação que nós vamos considerar, ela obrigatoriamente deve estar entre carbonos. Olha, observe aqui, carbono, carbono e a dupla ligação, tá certo? Classificação da cadeia ainda, a cadeia ela pode ser alicíclica quando ela é um ciclo de carbonos, mas não é um anel aromático. A gente vai conhecer o anel aromático agora na sequência. Veja que aqui eu tenho um ciclo de carbonos. Você sabe que aqui em cada pontinha dessa aqui tem um carbono. Aqui é carbono, aqui é carbono, aqui é outro carbono, aqui também é carbono, aqui outro carbono e aqui também um carbono. Ó. Então aqui é uma homocíclica, né? Cadeia homocíclica, como bem também podemos ter a heterocíclica, quando aparece um heteroátomo, um átomo diferente de carbono no ciclo, né, da cadeia. Então, aí a gente vai ter um ciclo onde um dos átomos é um heteroátomo, considerado heteroátomo, então a cadeia fica heterocíclica, tá certo? Não esquece disso aí, bem cotidiano, isso aí é bem comum aparecer justamente para você estar atento e não cair nisso aí, viu? Isso aí será cobrado de vocês, tá certo? E ainda falando em relação a cadeias cíclicas, nós vamos ter o anel aromático, também chamado de anel benzeno, né? Olha aqui ele, ó, é uma cadeia insaturada, como é que eu posso chamar? De cíclica, né? Ela é um ciclo aromático, aí, um ciclo de carbonos, e ela tem 3 insaturações. Olha, ela também pode ser policíclica, onde vários ciclos, vários anéis aromáticos se ligam aí, formando essa cadeia policíclica, né? Lembre-se que essas insaturações aqui, dentro do anel aromático, elas estão em ressonância, né? Essa pula para cá, essa daqui vai pular para cá também, ó. Essa daqui também pula para cá, né? Ó, vem para cá. Então, dá essa ressonância aí dentro do anel aromático, o que faz com que esse ciclo seja representado daquela formazinha do hexágono com a bolinha no meio, né? Como muitas vezes aparece em esse anel aromático. Tá certo, pessoal? Então, vamos para frente. Ainda temos um exercíciozinho para fazer sobre esse assunto da aula aí, né? Eu vou até aqui estar aparecendo para estar falando com vocês. Vou voltar agora. Olha só, eu voltando para nossos exercícios. Voltei. Estamos aqui. Agora vamos para o exercício, que é como isso aparece para a gente. Olha, esse exercício está no nosso material. Espero que você esteja acompanhando a aula direitinho. Então, pega o nosso material, confere comigo, olha esses exercícios importantíssimos que nós vamos fazer agora, e é o que você vai fazer no vestibular. Você vai fazer isso na nossa prova do ensino médio, tá certo? Olha como é legal, como isso é cobrado da gente. Classificar as cadeias abaixo em aberta ou fechada, saturada ou insaturada, normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea, ou aromática, caso apareça o anel benzeno, né? O anel aromático.
Para efeito didático, esse item A, ele está muito bonitinho. Nós sabemos que essa cadeia ela é aberta. Por que aberta, professor? Eu consigo ver as duas extremidades da cadeia. Então, se você ver as duas pontas, ela vai ser sempre considerada aberta. Insaturada, porque nós temos aqui, olha, uma insaturação. Nós temos uma dupla entre carbono. Você está conseguindo observar isso aqui, ó? Essa dupla entre carbono, então isso aqui é considerado uma insaturação, tá certo, pessoal? Essa dupla aqui. E também vai ser considerada ramificada, porque nós temos aqui uma ponta de carbono saindo da cadeia principal. Se você tem pontas de átomos de carbono saindo da cadeia principal, isso será considerado uma ramificação. E homogênea, uma cadeia é homogênea quando ela só tem carbonos na cadeia principal, né? Lembre-se que esses hidrogênios aí que aparecem, eles estão aí para estar completando a valência do carbono. Mas o que a gente considera para homogêneo ou heterogêneo são ligações ou heteroátomos que aparecem aí entre carbonos. Contudo, esse item A é uma cadeia homogênea, tá certo? Então tá aí uma classificação simples como nos é cobrado aí em relação a essa cadeia. Olha que cadeia linda essa que aparece no item B. No olhômetro aí a gente já pode estar observando e já dizendo que essa cadeia se trata de quê? No item B, aberta. Nós temos aí uma cadeia aberta, observe bem ela aqui, ó. Eu consigo ver, identificar essas duas extremidades que aparecem na cadeia. Então isso aí eu consigo observar, eu consigo estar atento a isso aí. Vamos classificá-la? Vamos. Olha, aberta, né? Uma cadeia aberta é uma cadeia insaturada, não por causa dessa dupla aqui, ó. Essa dupla aqui forma carbonila, que vai dar uma característica, uma determinada função orgânica, que no caso um éster, né? Ó, carbonila ligada ao oxigênio. Mas ela será insaturada porque tem essa dupla ligação aqui, ó. Então isso aqui é uma insaturação, né? Ela é normal porque ela não tem ramificação, essa pontinha que sai aqui também não é carbono, é um oxigênio. Então quando tem essa pontinha saindo da cadeia principal que não é carbono, não é considerado ramificação, ela será normal. E ela é heterogênea porque tem esse heteroátomo aqui, ó. Veja que aqui é um oxigênio entre carbonos que lhe confere essa heterogeneidade aí, né? Esse heteroátomo entre carbonos, se é assim que podemos dizer. Na verdade, ele tem um átomo diferente de carbono dentro da cadeia, então, heterogênea, tá certo? Muito bem, temos outros exercícios aí ainda a fazer. Olha que item lindo para você classificar. Professor, eu não estou vendo as pontas da cadeia, como o senhor fala. Eu não estou vendo as pontas da cadeia. Se você não vê as pontas, as extremidades, o que a gente vai dizer dessa cadeia? Fechada. Cadeia carbônica fechada, né? Vamos classificá-la. Olha, ela é fechada. O que mais que a gente pode dizer dela? Saturada, só tem ligações simples, olha, simples, 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 simples. Ela é normal, não tem ramificações nela. E ela é homogênea porque só tem apenas carbono dentro do ciclo da cadeia. Não há outro elemento, né, um organógeno aí entre carbonos. Só o hidrogênio, mas esse hidrogênio a gente já sabe que ele está aí, né, completando aí, dando aí a tetravalência do carbono, né? Temos agora o item D. Olha aqui no item D, nós temos que essa cadeia ela é aberta. Eu estou vendo as extremidades da cadeia. Ela é saturada, não tem dupla ligações entre os carbonos, então ela não tem insaturação, não possui insaturações, então ela vai ser considerada saturada. E nós temos aí também que ela é normal, não há ramificações. Veja que essa ponta de carbono e essa outra ponta de carbono faz parte da cadeia principal, né? Cadeia principal são todos esses 5 átomos de carbono. E homogênea, sim, porque também só possui carbonos dentro da sua cadeia. Olha o item E.
cadeia aberta, porque nós conseguimos observar as extremidades, então ela é considerada aberta. Saturada, não tem duplas nem triplas ligações. Ramificada, olha, nós temos aqui essa ponta de carbono e essa outra ponta de carbono saindo da cadeia principal, e ela é heterogênea porque tem esse oxigênio aqui entre carbonos. Tá certo, pessoal? Fica atento a essa informação aí, a esse critério importantíssimo para classificar isso aí. Ainda seguindo no mesmo exercício, o item F e o item G. Vamos classificar esse item F. Bem lindo, né? Esse item F aí, olha só, uma cadeia de traços. Lembre-se, em cada ponto desse aí, em cada extremidadezinha dessa daí, tem um carbono com os seus respectivos hidrogênios. Como nós já sabemos, ela será considerada aberta. Por quê, professor, aberta? Me diga, eu vejo as extremidades. Se tem as extremidades à vista, aberta. Insaturada, sim, professor, insaturada, olha. A insaturação aqui, uma dupla ligação que acontece entre carbonos. Eu sei que aqui tem um carbono e aqui também tem um carbono com seus respectivos hidrogênios. Normal, porque não temos ramificações nela, então ela só é um traço, né, na cadeia, não tem pontas de carbono saindo da cadeia principal, e heterogênea, porque nós temos aqui, ó, um heteroátomo, um oxigênio entre carbonos, né? Então, aqui tem um carbono, aqui também tem um carbono. Esse heteroátomo está entre os carbonos e dá essa classificação de heterogênea. Vamos para o item G para finalizar? Sim, olha, fechada policíclica. Fechada porque não estamos vendo as extremidades, né? Você não vê a extremidade da cadeia, ela obviamente, claro, ela será considerada uma cadeia fechada. Policíclica porque são dois ciclos aí, né? Nós temos aí dois anéis aromáticos condensados aí, unidos. Então, ela adquire essa característica de policíclica. Insaturada, porque nós sabemos que no anel aromático tem duplas ligações intercaladas, né? Como nós vimos. Inclusive, esse ciclozinho aqui, viu, pessoal? Vou até desenhar aqui, ó, meio que não tão lindo, mas eu vou fazer aqui para vocês estarem vendo isso aqui, ó. O anel aromático, ele tem essas duplas ligações aqui, ó, intercaladas, lembram? E essas duplas ligações, elas estão em ressonância. Por isso aparece esse ciclo aqui, ó, dentro do anel aromático, tá certo? Porque essa dupla pula, ó, essa dupla ela vai pular para cá, essa dupla aqui vai pular para cá, e essa dupla aqui vai pular para cá. Então, como há essa ressonância aí dentro do anel, acaba que ela fica sendo representada por um hexágono e uma bolinha dentro. E as insaturações, nós sabemos que tem as insaturações intercaladas aí, né? Normal, porque não temos pontas de carbono saindo da cadeia, né? Ela é toda normal, ó. Se tivesse pontas de carbono saindo aqui dessas extremidades, ela seria considerada ramificada, mas aqui ela não tem, então ela é normal. E homogênea, porque só tem carbono aí, né? E para finalizar nossa aula, nós temos que dizer que essa cadeia carbônica, ela é aromática, porque ela tem aí dois anéis aromáticos em sua estrutura, aí são dois anéis aromáticos. Então, ela sim será considerada um anel aromático, uma cadeia também aromática. Tá bom? Acredito que por hoje é tudo. Esse assunto ainda voltaremos a falar sobre ele, ainda vamos estar falando sobre classificação de cadeias carbônicas. Espero que você, se não estiver atento a tudo que foi visto aqui, volta a dar uma olhadinha lá na nossa primeira aula, que tem informações que vai te ajudar no entendimento dessa aula que tivemos agora. Fica aí um forte abraço, até a próxima oportunidade. Bye, abraço, tchau, tchau.